hoje eu tenho a honra de receber uma convidada especial, nossa cliente, amiga, parceira, a Vanessa Matos. Ela está à frente do projeto lindo chamado Incomparavelmente Lindo. Lindo demais, inclusive. E sendo que ela vai contar tudo, né? Eu não vou precisar dar spoilers agora. Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Diego, por essa oportunidade, né? Por esse espaço que a gente tem para falar do que Deus tem feito em nossas vidas. Vai ser um prazer esse bate-papo com você, né? Como eu sempre estou entrevistando, tá desse lado também vai ser incrível. E espero que seja um bate-papo realmente que edifique vidas, né, das pessoas. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vindo. Você está em casa, tá? Pode deixar. Já ganhou um café, né? Já ganhei um café maravilhoso. Que e bom. Vou aproveitar bastante aqui esse momento. Que bom. Me fala quem é a Vanessa em sua essência, né? Fala um pouco sobre você pra gente. É muito difícil a gente falar, né? Mas antes de eu ter um encontro real com Cristo, eu era uma pessoa totalmente diferente. Talvez se essa pergunta viesse antes, eu não saberia responder, né? Mas depois do meu encontro real com Jesus, eu me encontrei, eu descobri a minha verdadeira identidade, que é ser filha de Deus, né? Então isso muda tudo na nossa vida. E a partir de então, eu comecei a tratar Deus como pai, né? E também me comportar como filha. Então, isso realmente me trouxe uma essência diferenciada, né? Porque sem o Espírito Santo somos pessoas horríveis, né? Sim. Então, tudo que tem de bom em mim, né? A essência que tem boa em mim é do Espírito Santo e tudo que não é tão bom é da própria Vanessa Matos. Então, se eu pudesse resumir, assim, em uma única frase, seria a essência da Vanessa Matos hoje seria do reino de Deus, né? Uau. Porque tudo que eu faço, tudo que eu vivo, né? E tudo que eu projeto é pensando no céu. E esse encontro com Deus foi recente ou já tem um tempo? Não, já tem bastante, assim, vários anos, né, que eu já me converti, que eu vivo na presença de Deus, né? O projeto tem 3 anos, né, que foram, assim, experiências novas com Cristo, mas eu já estou na caminhada há bastante tempo aí, graças a Deus. E esse nome, Incomparavelmente Lindo, surgiu como foi um insight de Deus, ou teve uma série de inspirações ali? Como foi que você criou esse nome? Então, na verdade... Achei incrível, achei um nome diferente, assim. É que muita gente, por não conhecer o projeto ainda, às vezes não associa, né, o real nome. Mas, na verdade, Incomparavelmente Lindo é uma menção a Deus, né? Quem Ele é. Deus é incomparavelmente lindo, né? Só existe Ele. Então, o nome veio daí. Porém, teve uma época, né, da minha vida, antes de Deus me entregar o projeto, eu postava algumas coisas, né? Eu estava na igreja, eu postava ali, né, onde eu estava, postava um versículo, porque eu já tinha uma vontade ali de falar sobre Jesus. E eu comecei assim. E eu, do nada, assim, eu colocava a hashtag, né, absurdamente lindo. Certo. Só que aí, depois de um tempo, eu fui ver que o absurdamente, ou absurdo, não é algo tão bom assim para associar a Deus. Às vezes usado em modos meio pejorativos, né? Isso, perfeito. E aí, eu comecei a me policiar nisso, né? Fui procurar no dicionário e tal. Tive até uma amiga que, na época, ela deu um toque, falou, pô, eu acho que não é legal associar isso, né? Pensa em outra coisa. E aí veio Incomparavelmente, e aí encaixou perfeitamente. Então, surgiu daí, dessas postagens que eu fazia, e aí, do nada, eu comecei a lançar essa hashtag, e aí ficou, só mudei, né? O primeiro nome ali, né? A primeira palavra. Legal. E esse projeto é fruto da obediência, né? Assim, do direcionamento que Deus te entregou, né? Eu lembro que uma das nossas conversas você falou, olha, eu estou respondendo um chamado, né? Então, assim, eu tenho a minha atividade profissional, mas Deus ali colocou no meu coração esse projeto e eu estou cumprindo esse chamado, estou obedecendo esse chamado, né? Como é viver a concretização de uma obediência, né? Porque você poderia ter falado, talvez um dia, né? Vamos esperar um pouco, deixa eu esperar mais confirmações, né? Quero que as confirmações sejam detalhadas para que eu realmente diga, não, você simplesmente foi, né? Então, como é viver a concretização desse sim que você deu para Deus, né? É muito incrível quando a gente ouve a voz de Deus e a gente obedece, né? Porque isso gera frutos e coisas que talvez a gente não viveria se a gente não tivesse aceitado o nosso chamado. Então, na verdade, tem aquela obediência que é a obediência de mãe. Vai lá lavar a louça. Você até vai, né? Mas você vai ali meio triste, meio não querendo, Sim. né? Só que a obediência de Deus é diferente. A gente não vê a hora que Deus pede algo pra gente ali, né? Então, é uma obediência com prazer. A gente não quer deixar de obedecer. Pelo contrário, a gente quer cada vez mais viver isso, né? Então, quando Deus colocou na minha mão, assim, no dia seguinte, eu já comecei a projetar as coisas. Porque eu entendi o que Deus tinha me entregado. E só quem
recebe que sabe, né? O que Deus ali falou naquele momento. Então, foi muito incrível por isso. E ver as coisas acontecendo hoje, né? Que a gente começa como a gente pode, né? Sim. Dentro das nossas possibilidades. Então, eu estava vendo ali um jeito de executar, né? Mesmo que de uma forma... Pareceu muito grande, assim, para aquele momento. Exatamente. Eu falei, mas como que eu vou executar isso dessa forma, né? Então, eu fui tentando alinhar ali da maneira que eu podia e consegui colocar os programas no ar. Então, hoje, né, eu já tenho uma outra estrutura, né? Tá nascendo uma nova estrutura que eu também não esperava nesse momento, né? Legal. É outro presente de Deus. Então, é incrível, porque a gente vê o fluir, né? Então, Deus prometeu, Deus entregou algo e ele se responsabiliza e ele faz acontecer de uma forma sobrenatural. Sim. Então, ver esses frutos é realmente mais uma confirmação de Deus que realmente era para eu estar aqui. Sim, o direcionar, porque eu penso que quando você recebe um chamado, tem pessoas que direcionam esse chamado um pouco com a força do braço, né? Não conseguem meio que distinguir bem, não, eu vou, e aí às vezes entra um pouco a força do braço, talvez fiquem cansados ali, sobrecarregados, né? Até se questionando se aquele chamado realmente era de Deus ou era da sua própria vontade. E tem outras pessoas que eu percebo que elas seguem o chamado entregando a Deus, claro que fazendo a sua parte, mas entendendo que tudo que vai acontecer ali vai ter o aval dele, vai ter o direcionamento. Foi leve esse processo? Teve algum momento ali que você pensou em desistir, ou que você falou assim, poxa, será mesmo que isso aqui veio 100% de Deus, ou teve uma parte da minha vontade? Olha, no meu caso, assim, foi uma coisa sobrenatural. Eu já tinha tido experiências com Deus, assim, mas nada nesse sentido. Então, quando Deus me entregou aquilo, a voz dele ecoava dentro de mim, né? Uau. Então, assim, não tem como não ser de Deus algo que, enquanto a gente não faz aquilo, parece que o Espírito Santo ele fica, enquanto você não fizer, enquanto você não executar, eu tô aqui para te lembrar. Você vai ouvir a minha voz e o meu pedido, né? Então é uma coisa muito incrível, assim, não tem como você falar assim, não foi de Deus, né? E do jeito que aconteceu também. Mas pensar em desistir não tem como, assim, eu não consigo me ver. Não existe Vanessa Matos ser incomparavelmente lindo hoje, né? Já faz parte da sua vida, né? Exatamente, é como se fosse o casamento perfeito, assim, era o que faltava, assim, para coroar minha caminhada com Cristo. E eu sempre falo que foi um presente que mudou a minha vida para sempre, né? Então, é uma coisa que eu venho colhendo, assim, né, esses frutos. E é incrível também como Deus fala comigo através dos próprios programas, né? Uau, quando você está ali revisando, Exatamente. visualizando, né? E como eu faço entrevistas também, então muitas pessoas também que participaram já oraram por mim, já profetizaram, já entregaram revelação. Então, é uma conexão que eu tenho com Deus hoje, que se eu não tivesse o projeto, eu não teria essa conexão específica, né? Sim. Através do projeto. Então, para mim, foi algo, assim, surpreendente. Foi algo muito leve, prazeroso. Eu sempre falo que trabalhar para o reino de Deus é um privilégio, é uma honra, né? Então, Detém de tudo, né? Ali, né? De toda a logística, de toda a operação, né? Isso. E pensar em desistir não faz parte. Claro que eu já sofri guerras espirituais, Sim. porque não tem como a gente falar de Deus e não mexer com o inferno. Sim. Né? É automático isso. Então, não no sentido de falar, Deus, olha, eu não quero mais fazer, eu desisto, isso está muito difícil, é muito investimento, ou qualquer coisa do tipo. Nunca tive esse pensamento. Mas do inimigo lançar setas e falar, olha, você ainda não é a pessoa que você gostaria de ser, né? Você acha mesmo que você é digna de estar ali, ou é merecedora de estar trabalhando para o reino de Deus, fazendo o que você está fazendo? Sim. Então, mas do mesmo jeito que a seta entra, a gente já, né, repreende em nome de Jesus, ela tem que sair. E segue firme, né? Exatamente. Então, eu acho que é natural essa guerra espiritual, né? O inimigo tentando, de alguma forma, fazer a gente se desviar, né, do propósito e não cumprir, né, o nosso chamado. Mas, graças a Deus, eu continuo firme e forte aí, fazendo a obra e espero fazer isso até Jesus voltar. Que legal. Eu lembro uma vez conversando com um amigo muito sábio, e é até uma referência pra gente, e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, qual é o primeiro ponto ali quando você pensa em avançar no ministério, né? Então, existem situações ali, né, desafios que você encontra para desenvolver dentro do próprio ministério, né, ali no contexto da igreja, e tem também desafios que que Deus lhe entrega ali para você desenvolver fora da igreja, né, que a gente chama de sacerdócio de mercado, que você está ali desenvolvendo a sua aptidão profissional e representando Deus através da excelência e tudo, né, sendo que ele é do ministério, né, e eu perguntei, e aí? Né, como foi começar, né?
E aí ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Diego, se você começar algo para Deus na mentalidade de ganhar para você, primeiro pensamento, isso não quer dizer que você não vai ganhar, você vai ganhar sim, mas se na sua mentalidade você tiver com esse pensamento, olha, vou fazer isso para ganhar de imediato, você já começa errado. Agora, quando você tem uma visão de que Deus vai lhe entregar todos os recursos ali necessários para que você desenvolva e que aquilo não vai ser de imediato, aí sim você deu o primeiro passo. E aí ele falando que perdeu muito no começo, perdeu entre aspas, né, ali talvez o tempo ali, alguns recursos que ele investiu, né, ele até falando sobre investimento, mas depois a colheita foi exponencial, né? Então, e aí ele até falando que muitas vezes essa colheita também surge ali de forma surpreendente. Você não vai nem conseguir entender, né? Assim, como foi que isso aconteceu, né? Como foi que as coisas fluíram, né? Deixa eu tentar ali. E aí ele encerrou falando, olha, quanto mais você racionaliza esse crescimento, quando a colheita vier, mais confuso você vai estar, porque as coisas de Deus, muitas vezes, elas não são compreensíveis, né, ali? Você simplesmente tem que mergulhar e entender, né? Em que fase do projeto você acredita que está no momento? Assim, você está nesse primeiro momento, que é o momento ali do investimento, que você está ali, entre aspas, investindo ali, né? Colocando toda a sua força, sua energia, seus recursos também, inclusive financeiros, ou você já está ali naquele momento de aguardar ali a semeadura, ou você já está naquela semeadura exponencial que você fala assim, uau, né? Eu não consigo nem entender como foi que tudo isso aconteceu. Qual é o seu momento atual? Sim, sim. Eu queria só retratar um pouquinho, né, sobre o que você falou, né, da mensagem que ele transmitiu isso. E eu sempre falo que se a gente quiser viver o sobrenatural de Deus, a gente não pode ter os pés no chão, né? Perfeito. Tem que ter a fé que Pedro teve ali ao andar sobre as águas. Então, quando a gente recebe um chamado, a gente não tem que pensar, como vai ser, como eu vou fazer, como que eu vou conseguir recursos para isso. A gente só tem que ir, né? Dar o primeiro passo. É como se fosse um tabuleiro de xadrez aqui. Deus, ele inicia a jogada e ele só vai poder jogar de novo depois que a gente joga. Perfeito. Né? Então, é uma coisa que a gente também tem que dar o primeiro passo para que Jesus também consiga jogar de novo a peça para fazer algo incrível nas nossas vidas e fazer cumprir aquilo que ele chamou a gente para fazer. Sim. Então, hoje, assim, no momento, eu ainda, claro, né, eu estou assim, fazendo todas as coisas que dentro das minhas possibilidades, só que eu só vou ficar satisfeita quando eu chegar para Deus e conseguir falar assim, olha, Pai, eu fiz tudo que eu podia, eu investi tudo que eu tinha, eu me doei por completo e então hoje eu estou satisfeita porque eu sei o quanto eu entreguei, o quanto que eu fiz para isso acontecer. Então, enquanto eu não chegar nesse nível, eu não vou parar de dar o meu melhor, sabe? E mesmo que isso custe o meu dinheiro, o meu sono, os meus prazeres, né? Isso fica até de dica, né, pro pessoal. Dê o seu melhor para Deus, né? Dentro das possibilidades que você tem, mas faça com excelência, que Deus vai honrar, né? Quando sobe honra, desce honra dos céus, então é impossível não dar certo. E eu sempre falo também, Diego, que não tem como Deus colocar algo na mão de um filho para dar errado, né? Não faz sentido. Então, se Deus entregou algo, é porque vai dar certo. Já deu certo, né? Na verdade. Já deu certo. Então, as pessoas às vezes ficam esperando algo sobrenatural acontecer para iniciar um chamado e às vezes Deus só quer que você esteja com o coração disponível ali e fala, eu aceito. E dá o primeiro passo. Sim, legal. Eu vou te contar um testemunho que aconteceu na minha vida, assim, que acredito que vai fortalecer aí esse processo, né? Quando já tem alguns tempos, né? Alguns anos atrás, eu estava descontente com a minha profissão, né? Eu sou publicitário, tenho uma agência há 14 anos e eu estava descontente com a minha profissão por vários motivos que não vale a pena compartilhar agora, mas eu estava descontente conversando com Deus. Senhor, será que eu fui chamado realmente para fazer isso, né? Eu abri a empresa, eu já tinha tido um encontro com Deus, né? Então, desde o início, ali, 2008, eu já vinha implantando o reino através do nosso trabalho, né? Falando de Deus para os clientes e tal. Mas estava descontente. E aí, um dia, eu dormindo, e eu tenho um hábito, sempre quando eu quero conversar com Deus, eu tenho alguns pontos de contato, alguns lugares ali que eu gosto de ir,
né, onde eu vou estar descansando, e eu sei que Deus vai falar comigo, né, como quando Jesus saía ali para o cantinho dele, né, isolado ali, ele conversava com Deus. Eu tenho esses momentos e eu dormindo nesse lugar, e aí o Senhor me acordou e me deu uma ideia, assim, parecia uma cachoeira, sabe? É como se quando eu acordei tivesse uma cachoeira sobre o meu corpo ali, sabe? Quando você entra numa cachoeira que fica ali muita água, né? Você fica, uau, peraí, deixa eu só administrar aqui essa quantidade de água, né? E eram tantas informações que eu peguei meu celular e eu comecei a anotar. Até hoje eu tenho aqui nas notas páginas e páginas de anotação e nasceu um projeto ali, né? Chamado Propaganda do Bem. Então, o que Deus me falava, né? Olha, você foi chamado sim para atuar na comunicação. Existem pessoas que precisam lhe conhecer, sendo que eu vou ressignificar a sua visão sobre a comunicação. Eu estava muito descontente com a questão das notícias ruins que a mídia propagava, né? E tudo. E aí Deus me deu um projeto chamado Propaganda do Bem para comunicar boas notícias. Então, através do nosso portal, e a gente fez uma grande campanha publicitária, a gente começou a propagar ali boas notícias, e isso ressignificou a minha forma de visualizar a mídia, né? Agora, olha que incrível, o projeto nasceu, o primeiro tema foi sobre depressão, então a gente apresentou depressão numa visão colorida, né? Assim, muito legal, e repercutiu super bem, sendo que quando a pandemia chegou, o projeto ficou um pouco estacionado, né? E o interessante é que estava campanha rodando na cidade toda, né? E veio a pandemia, então não tinham carros e os clientes começaram a querer cancelar o contrato, né? Falando, olha, como a gente vai anunciar se não está tendo mídia, né? E aí eu conversando com Deus, falei assim, Senhor, poxa, mas eu já comprei toda a mídia, né? Já fiz tudo, né? Fiquei ali triste, né? Os clientes cancelando e tudo. Aí Deus me deu uma ideia. Ele falou assim, olha, faça um plantão 24 horas, chame 24 pessoas, cada pessoa vai ficar 1 hora ali no plantão intercalado na internet, faça um anúncio no Google, Facebook, Instagram e YouTube, para que as pessoas que estão precisando de apoio emocional, elas encontrem abrigo nesse canal, né? E aí, Ivan, a gente catalogou, foram 188 vidas que tinham decidido interromper a sua trajetória e foram acolhidas ali por aqueles voluntários, né? E salvas. Aí a gente fez um evento de gratidão, chamamos todos os patrocinadores, inclusive os que pediram cancelamento, né? E mostramos aquelas vidas, né? E lá no dia tinha uma pessoa que, uma das 188 vidas, deu um testemunho lindo lá. E todo mundo chorou, né? E ali Deus me falava, olha, eu lhe dei esse projeto não apenas para você, né? Esse projeto, ele tem uma visão de abençoar várias pessoas e ressignificar a comunicação. E aí, por que eu te contei esse testemunho? Por 2 motivos. O primeiro é que Deus vai multiplicar muito o seu projeto, assim, coisas grandes vão acontecer, né? Você vai ver e é importante que cada estratégia realmente ela seja ali anotada, planejada e executada. E o outro ponto é que eu tenho falado muito isso para os meus clientes que estão entrando aí nesse universo da influência, né? Que Deus também se manifesta no algoritmo. Então, assim, a gente costuma visualizar na internet muitas notícias ruins, polêmicas sendo viralizadas, né? E poucas notícias incríveis, projetos maravilhosos sendo viralizados. E aí sempre tem esse questionamento, né? Por que as coisas ruins viralizam e por que as coisas boas não viralizam? Poxa, eu vou fazer um projeto aqui, estou chamando pessoas incríveis para entrevistar, e por que isso não repercute bem? Na realidade, a gente só precisa ter a estratégia certa. Então, assim, quando eu vou fazer uma campanha, olha que incrível, né? Quando a gente vai fazer uma campanha de tráfego, existe uma métrica chamada CPM, que ela calcula o custo por 1.000 visualizações, né? Quando a gente vai fazer uma campanha de tráfego para um corporativo normal, ele tem um valor de CPM. Quando a gente vai fazer algo para Deus, o CPM ele diminui consideravelmente, né? Como se Deus ele entrasse ali no algoritmo e quisesse que aquilo alcançasse ainda mais pessoas, né? Então, eu penso que esse projeto vai chegar uma hora que, de uma forma sobrenatural, ou incomparavelmente lindo, né? Deus vai
se manifestar através desse algoritmo, vai entregar para o máximo de pessoas possíveis, essas pessoas elas vão compartilhar e, finalmente, a gente vai conseguir ganhar espaço na mídia, né? Eu penso que um dos maiores papéis nossos, né, como influenciadores no âmbito cristão, né, ali representando Deus, é a gente ganhar terreno, a gente ir avançando ali, né, não numa pegada religiosa, mas numa pegada ali de cuidar das pessoas, né, de trazer essas pessoas para perto. Então, visualizando todo esse contexto, assim, quais são as suas expectativas para o seu projeto em 2023? Você concorda com essa palavra? Você tem algo a mais a acrescentar? Eu quero te ouvir. Primeiro, né, testemunho incrível, né? E eu sempre acredito que Deus, ele nos dará algo exatamente para a gente transbordar na vida do próximo, né? Sim. Deus não vai dar algo só para a gente, sei lá, se saciar daquilo. Não, a gente precisa fazer com que as outras pessoas também sintam. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, alcançar outras, né? Sim. Então, assim, a minha expectativa para 2023, para essa nova fase do projeto, assim, são as melhores possíveis, né? Então, eu penso que, como você falou, Deus, ele que dá o crescimento. Sim. Então, se eu fico pensando, não está tão, assim, em alta, talvez ainda não estourou como eu gostaria, mas se uma vida for alcançada naquele momento, eu já estou cumprindo algo que Deus colocou na minha mão. Então, eu já estou executando algo que já está dando certo, já está Sim. gerando vidas ali para que sejam abençoadas por Ele. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus, ele que vai dar o crescimento no tempo dele. Eu só preciso me manter na posição, né? E continuar ali fazendo os investimentos possíveis e para colher depois, né? Testemunhos de pessoas que vai olhar e vai falar, poxa, através do seu projeto, né? Dos seus programas, eu fui edificada, eu recebi um milagre. Então, isso não tem o que pague, né? Não tem preço. Então, eu espero que em 2023, né? Até a volta de Jesus seja algo assim que realmente alcance vidas, porque é esse o propósito, não é alcançar a fama, o dinheiro, ter um recurso, ter um investimento para a gente ganhar dinheiro, não, mas para alcançar vidas e ganhar almas para Jesus. Porque quando eu chegar no céu, né, se Deus quiser, em nome de Jesus, ele vai olhar e vai falar, o que você trouxe para mim, né? Vidas, é o que a gente pode presentear a Deus, são com vidas. Não tem outro presente maior que Ele queira de nós. Eu brinco que quando a gente chegar no céu, né, é uma conjectura minha, né, não é bíblico, mas vão ter painéis de LED 1000K, né, que agora é 8K, vai ter 1000, com aquela resolução ali incrível, e Deus vai chegar pra gente e vai falar assim, olha, sente aqui que eu vou passar o cinema da sua vida, né? Você vai assistir ali tudo de relevante que você fez, né? E coisas que a gente fez que a gente nem percebe a tamanha relevância, né, para o reino. Às vezes você está ali dando uma mensagem, alcançou uma pessoa, sendo que aquela pessoa foi transformada e ela vai impactar 100, né? E aquelas 100 vão impactar mais 1000 e quando você menos espera ali, tem 10 milhões de pessoas dentro da sua rede ali que você nem imagina, porque nem sempre a gente vai ter o feedback real do que você desenvolveu, né? Exato. Eu penso que esse feedback minucioso a gente vai encontrar quando a gente vai lá no céu, vai ter tempo suficiente, né, para a gente assistir. Para a gente ver todas as boas obras, né, que a gente fez aqui na Terra. E é o que você falou, né? Às vezes as pessoas assistem, é tocada, mas a gente não sabe a dimensão que isso tomou, né? Então, muitas vezes a gente está tocando na vida das pessoas e a gente nem sabe, né? E depois será revelado aí por Deus, para a gente também entender o porquê que Deus colocou algo tão incrível nas nossas mãos. Sim. É interessante que o YouTube, diferente do Instagram, né? Que quando você faz uma postagem no Instagram ali, geralmente aquele post vai durar alguns dias, né? Às vezes até no outro dia ele já não está mais aparecendo. No YouTube é diferente, né? Você faz uma publicação ali de vídeo, se alguém for procurar por esse mesmo tema daqui a 2 anos, é bem provável que apareça aquele vídeo para a pessoa, né? Sim. Então, cada conteúdo que está sendo gerado é uma semente. E essa semente, ela está sempre gerando frutos, né? Então, imagina, assim, você publicou um vídeo ali que é atemporal, falando sobre Deus, daqui a 5 anos... uma pessoa que estava precisando naquele momento faz uma busca e encontra o seu conteúdo, né? Então, isso é muito
muito Sim, incrível, né? muito bacana mesmo. E também o sentido também da gente ver a nossa evolução, né? Sim. Que como fica gravado ali, né, registrado, então a gente vai lá pegar o nosso primeiro programa, o nosso primeiro vídeo e ver toda a evolução também, todo o trabalhar de Deus, né, no projeto, né, o fluir, né, das coisas, e a gente vê, nossa, olha onde a gente está agora, olha onde a gente chegou. Então isso também edifica muito a nossa fé e também nos dá força para continuar, né, na caminhada com Cristo. Eu tenho duas perguntas surpresas. Eu disse que era só uma, mas eu tenho duas, Você tá? me enganou, hein, Diego? Vamos lá. A primeira é uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma visão que eu quero trazer aqui, certo? Certo. Imagina como a gente está sendo gravado, né? Tá tudo filmado, tudo registrado. A gente está em 2023, né? Janeiro de 2023, início de ano e tal. Mas imagina que a gente vai ter essa mesma conversa em 2030. 2030, tá? A gente está sentado aqui. Tá. Espero que a gente esteja voando em Deus, né? Ali, Amém. 2030. E aí eu vou te fazer essa pergunta que eu vou te fazer agora, tá? Tá. Van, como está o projeto? Me conta aí tudo que está acontecendo, né? E nesse 2030 você vai falar do presente mesmo. Você não vai nem falar do futuro, nem do passado. Você vai estar, olha, o projeto está assim, está acontecendo isso e tal. Qual seria essa visão? Você já tem esse plano ali desenhado, né? Olha... Antes de você falar, quando eu pensei nessa pergunta agora, tá? Tá. Eu penso em TV, sabe? Assim, eu penso em TV aberta, eu penso num programa ali que as pessoas estão tendo o desejo de participar, sabe? Penso em audiência gigantesca, alcance global. Eu pensei nisso, sabe? Quando eu fiz essa pergunta. Mas é só uma isca aí para você me responder. Não, isso é bom porque a gente vê o mover do Espírito Santo mesmo, porque Sim. esses dias atrás eu estava pensando em algumas coisas, assim, e eu sou uma pessoa que eu sou muito louca, assim, nos pensamentos. Quem convive comigo fala assim, não, essa menina aí não bate bem, não é possível. Não, como que ela tá pensando nessas coisas? Então, muita gente acha que eu falo da boca para fora, né? Quando eu falo de Deus, assim, é uma coisa que me toma, assim, de uma forma que as pessoas pensam que, ela deve estar brincando, mas não é. Então, assim, todas as vezes que eu penso no projeto, eu não consigo ver ele de uma outra maneira a não ser alcançando multidões. Isso, né, isso é algo que eu sempre tive, isso até mesmo de Deus me entregar o projeto, eu já recebi revelações nesse sentido, né? Isso antes de eu receber. Então, quando eu comecei a receber algo de Deus, eu já fui encaixando as coisas e ver como, né, tá sendo todo o processo e faz realmente sentido. Você falou da TV aberta, é algo que eu até imagino, porque assim, é uma coisa que alcançaria mais vidas. E hoje a gente não tem isso, infelizmente, né? Sim. A gente tem vários programas aí, mas nada direcionado assim para o público cristão, né? Sim. De fato. Então seria algo muito bacana. Então eu espero que daqui 7 anos, né, em 2030, que o projeto realmente ele esteja de uma maneira assim bem expandida, né? Assim, visualmente, assim, você olhar e falar, nossa, realmente alcançou o que ela precisava, assim, para continuar expandindo ainda, sabe? Porque às vezes a gente vê um número e a gente fala, pô, tá bom chegar até aqui. Não, a gente quer ir além, né? Sim. Metas, assim, atrás de metas. Então, eu espero que ele esteja, sim, numa TV aberta, em nome de Jesus, quem sabe, né? Eu não chego lá no Silvio Santos e falo, pô, eu quero comprar o SBT, Deus me direcionou aqui, né? Então, eu quero comprar, fazer de uma emissora gospel aqui, porque o nível da minha fé é esse, eu não tenho medo de chegar lá, sabe? E fazer algo ousado, porque é algo que Deus coloca no coração. Então, se a gente tem Deus, a gente não tem limites, né? Sim. A gente não pode limitar o poder de Deus. Então, se Deus colocou algo na nossa vida, a gente tem que romper tudo aquilo para fazer acontecer da melhor forma possível e engrandecer cada vez mais o nome dele. Então, que seja... É que eu tenho um outro projeto também que é muito grande e eu acredito que em 7 anos, Deus pode fazer em um dia, né? Sim. Então, em 7 anos, eu acredito que também já esteja funcionando, que é um outro braço, né, do projeto Incomparavelmente Lindo. Espero compartilhar mais para frente com vocês esse outro sonho, esse outro objetivo, mas que estejam alcançando vidas. Esses 7 anos têm alcançado muitas vidas. Esse realmente é o plano, é o objetivo que eu quero receber, sabe? Das pessoas olharem e não ver como, nossa, que projeto grande, maravilhoso, mas, nossa, olha quantas vidas foram alcançadas até aqui. Legal. Tá registrado aí, tá? Pra gente... Eu penso que em 2030, quando a gente tiver uma nova conversa, aí a gente mostra o trecho dessa conversa agora de 2023.
Perfeito. 23. Também eu vou deixar registrado aqui que você vai fazer muitos eventos também, tá? Amém, muitos eventos, amém. eventos Glória físicos ali, né? Aqueles eventos lindos, com muita luz e tal. E as pessoas tendo encontro com Deus, tá? Entrevistas também e tudo. E aí vamos para o fechamento, né? A gente está em 30 minutos já de conversa. Vamos lá. E eu quero fechar te fazendo um convite. Imagina que Deus está aqui, e Deus está aqui de fato, né? A gente consegue sentir, essa conversa está fluindo de forma muito linda, muito incrível. Mas imagina que Deus está aqui sentado do meu lado, né? E Ele está ali. Primeiro que Ele ouviu tudo que você disse, eu acredito que Ele está ali batendo palma. Se duvidar, nem sentado, mas Ele está pulando aqui de alegria, né? Glória a Deus. E falando, poxa, esses meus filhos estão na mesma frequência, né? Uhum. Mas imagina que ele está aqui e você tivesse a oportunidade, né, de olhar para ele e agradecer, né, por tudo. E também pelo projeto, né, por tudo que a gente conversou. Então, eu queria lhe dar essa oportunidade de você fazer isso olhando para essa câmera. Imagina que a lente da câmera é o olhar de Deus, né? Eu acredito sim que Ele vai enxergar as suas palavras, né? Ouvir as suas palavras, enxergar ali o seu movimento. E eu quero deixar isso registrado, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido no decorrer da sua trajetória. Amém, Tá bom? Diego, amém. Bem de surpresa mesmo essa, hein? Bom, primeiro que, né, eu já iria estar em prantos aqui, né, porque não tem como a gente falar de Jesus e não se emocionar, mas se eu pudesse falar algo agora, eu agradeceria, né, primeiramente pelo projeto, porque mudou a minha vida para sempre, como eu sempre falo. Então, se não fosse o Incomparavelmente Lindo, talvez a Vanessa Matos não existiria, né, hoje. Então, existem milhões de pessoas melhores do que eu, que poderia fazer melhor do que eu, né, que tem mais influência do que eu, mas Deus me escolheu para isso. Então, é muito gratificante a gente poder receber algo de Deus, fazer parte do exército de Cristo. Então, a gente sempre tem que agradecer tudo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Porque é um privilégio e é uma honra. E se eu pudesse fazer um pedido também, além de agradecer, eu queria viver sempre no centro da vontade de Deus, né? Então, que eu consiga viver todos os dias da minha vida no centro da tua vontade, né? E que pessoas sejam alcançadas através desse projeto maravilhoso que realmente deu sentido e uma nova vida para Vanessa Matos. É isso. Uau, que incrível. Vanessa, parabéns pelo projeto, pelo seu coração, pela sua doação, por você acreditar, né? Eu realmente estou impactado aqui com tudo que você falou. É uma honra para nós contribuir, né, na propagação, usando os nossos dons, a nossa estrutura também. Seja sempre bem-vindo. O nosso podcast está encerrando agora, né? Foi incrível essa conversa. Muito obrigado e volte sempre. Muito obrigada, Diego, mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom a gente poder falar do amor de Deus e das maravilhas, né, que Ele tem feito e compartilhar isso com as pessoas, né? Muita gente ainda não conhece, mas eu creio que vai alcançar muitos corações ainda em nome de Jesus. Muito obrigada pelo convite, viu? Muito bom.